Verso 1: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse ao Senhor, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam, faz como você disse. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara. Ele disse, amasse depressa 3 medidas de flor de farinha e faz o pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore. E eles comeram. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riu. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para se os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, saberei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Grave bem isso aqui. E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa. Matarás o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eis que sou pó e cinza, na hipótese de faltar 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura houver ali 40? Respondeu, não farei por amor dos 40. Insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda. E se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor, não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor, não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão,
não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Amém? Eu olho para esse texto, eu fico assim, viajando aqui na minha cabeça, que loucura que foi aquele encontro de Abraão com Jesus. A teofania aqui é Jesus se manifestando no Velho Testamento em forma física. Abraão não sabia no primeiro momento que era a presença de Deus se manifestando na figura de Cristo, numa forma humana ali. Esse momento, se você reparou no texto, quando os 2 anjos, Abraão sai com eles depois do carvalho de Manre, e eles vão para Sodoma e Gomorra, o texto diz que os 2 anjos se afastam, vão, capítulo 19 vai falar o que os 2 anjos foram fazer lá, mas o texto fala que Abraão ficou ali e o Senhor ficou ali. Irmãos, isso é muito sério. 2, vou colocar aqui para você, para a gente entender. 2 autoridades, uma divina e uma terrena. Sim ou não? Abraão, pai de multidões, que ainda vai ser. E o Senhor ali, em forma humana, os 2 vão conversar. O Senhor fala depois que os anjos se afastam. Presta atenção na relação de intimidade. Eu vou ocultar de Abraão o que eu vou fazer? O nível de fé que Abraão tinha em Deus e o relacionamento que ambos tinham. O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, Ele se manifesta fisicamente, como está escrito. E quando os 2 se afastam, os 2 anjos, Ele vai conversar com Abraão. E Ele fala, eu não posso te esconder o que eu vou fazer. Como é que eu vou esconder do Pai das multidões? É fantástico. E os 2 ficaram conversando. E aí Abraão vai nessa conversa e fala assim, Senhor, o Senhor vai destruir a cidade se tiver 50? Ele fala, não vou. Se tiver 50, ele fala, o Senhor é o juiz correto, o juiz perfeito, santo. Aí ele vai, né? Aí ele pede desculpa, 1, 2, 3. Senhor, me perdoa de eu perguntar mais uma vez. Se tiver 45, se tiver 30, ele vai falando, me perdoa mais uma vez. E se tiver, Senhor, só 10. Você percebe no texto que são 2 figuras físicas, só que uma está ali na pessoa física, mas é Deus. Se chama na teologia teofania. É quando o Senhor se manifesta. A gente vai ver isso várias vezes no Velho Testamento. Quando a figura de Jesus se manifesta fisicamente, através de um corpo humano, na presença com alguns homens. Você vai encontrar isso várias vezes. Quando eu falei, o Senhor apareceu ali, fisicamente falando. Quando esse momento acontece, eu fiquei pensando, porque no primeiro momento que esses homens aparecem na tenda, aliás, perto de Abraão, Abraão não sabia que era o Senhor. Ele não sabia que era anjos. Ele apenas foi educado, foi gentil. Mas depois que ele toma ciência de que o Deus que ele serve está presente ali, meu irmão, a atmosfera, eu queria sentir isso.
a atmosfera daquele ambiente como ficou. Irmão, você já parou para pensar? A gente viu esse vídeo. Você faz uma oração na sua casa, uma oração. Você sozinho, você fala alguma coisa. E de repente você chega num lugar, você convida, por exemplo, Jesus, vamos ao mercado comigo. Vamos lá. E como se você chegasse e alguém fizesse alguma coisa parecida com isso. Estou colocando uma condição hipotética apenas. E só você estava na sua casa, no seu quarto. E você passasse e visse, por exemplo, alguém numa cadeira de rodas, ou uma pessoa doente, uma pessoa, talvez um mendigo, uma pessoa necessitada, e essa pessoa falasse para você, você pode me dar alguma coisa, fazer isso? E você, tá bom, eu trago. E quando você se afastasse um pouquinho e falou assim, você não falou lá na sua casa, me convidou para vir, você falou, poxa, mas foi só eu que falei isso lá em casa. Quantas das vezes nós não reparamos, não entendemos, e tocamos a nossa vida, e vamos nos preocupando com tantas e tantas coisas, e não paramos para apreciar a presença de Deus que às vezes passa por nós, e nós estamos tão atarefados, tão envolvidos. Eu não falo de tarefas, de coisas de trabalho só não, é de atividades, de lazer, de coisas que a gente não para apreciar. O texto diz que Abraão estava descansando no maior momento de calor do dia. Isso está falando mais ou menos entre 12:00 e 1h. E ele está idoso. Ele está sentado. E ele vê 3 pessoas estranhas se aproximando dele. E poucas pessoas se atreveriam a andar no calor daquele, num momento tão quente. Poucas pessoas. E ele mesmo, Abraão, debaixo daquele carvalho, ele está tirando o seu momento, aproveitando que o sol está quente. E com o peso da idade, quando aqueles homens aparecem diante dele, Abraão, ele toma uma atitude de cortesia, ele toma uma atitude de hospitalidade, ele pratica uma lei do Oriente, de não deixar alguém que passe por você sem lhe ser gentil, de lhe oferecer pão, leite. Fazia parte da cultura do hebreu, como a gente viu ontem. O leite era uma das coisas essenciais. E Abraão oferece para eles alimento, leite, pão. E na verdade Abraão não vai dar só pão. O que Abraão oferece para ele é muito mais do que pão. Agora, nada da aparência desses 3 homens indicava que Jesus estava ali. Nada. Ele não chegou com brilho no rosto, não chegou como num aspecto que pudesse dizer, olha, é anjo que está aqui. Chegaram em figuras humanas. Jesus, Abraão está ali, chega aqueles 3 homens, ele está sentado, ou poderia estar deitado, possivelmente estava sentado, descansando, com 99 anos, calor de 12:00, 1h, 2h, possivelmente. Quando aqueles 3 homens, ele talvez tivesse quase que a cochilar ou não, ele abre os olhos, ou meio que sonolento, ele já vê aqueles 3 homens chegando diante dele, sem o mínimo de identificação que era Jesus. Aliás, ele nem tinha essa ideia. Ele nem sabia que Deus estaria ali pessoalmente. E é interessante que ele só vai saber que Deus está ali. Pega isso, irmão. Ele só vai saber que Deus está presente ali é no momento em que ele traz comunhão com ele. É no momento em que ele pratica para com eles atitude de o servir. É interessante
Porque Abraão se prostra diante de estranhos. Ele diz, teu servo. Mas ele não conhece aqueles homens. Ele está com 99 anos. E ele insiste com eles e diz assim, não passem adiante sem que vocês lavem os pés, tomem água e comam um bocado de pão. Agora, se a gente der uma apreciada quem era Abraão, ele era chefe de uma tribo, era um homem muito rico. Ele podia ter chamado um dos seus assessores e dito assim, faz um favor, leve esses 3 homens lá para baixo ou para tal lugar, cuide deles para mim. Ele poderia ter dito assim, chame um dos servos e deixa com eles, ou leve eles para tal lugar, faça isso, faça assado. Mas ele não fez, irmãos. Ele sendo rico, tendo 99 anos, tendo empregados, tendo assessores, ele ministra, ele mesmo ministra ao Senhor pessoalmente. Ele não terceiriza o ministrar. Ele não tem ideia que é Deus que está ali. Ele nem sabe que Deus está presente ali. Ele não sabe. Eu também fiquei pensando, não sei se você parou para analisar esse texto. Por que Deus, ao invés de ir direto para Sodoma e Gomorra, por que ele tem que parar ali para falar com Abraão? Se ele vai executar a sentença, embora os anjos estão ali, que é os que descem, eu fiquei pensando a relevância a ponto do Senhor passar por aquele local e antes de continuar a caminho de Sodoma, Deus resolve passar e falar com Abraão. Qual a causa disso? Por que ele não vai sozinho, resolve o que tem que resolver lá em Sodoma e Gomorra? Mas o que conta para a gente compreender são mistérios de Deus. É a oportunidade que Abraão teve, irmão. É a oportunidade. Ele não tinha palco. Abraão não teve púlpito naquele momento. Ele não teve uma multidão que estava o observando no que ele estava fazendo. Mas a gente pode concordar que nesse momento, Abraão, sendo quem ele era, ele poderia ter terceirizado. Mas ele não terceiriza. Ele se curva diante daqueles 3 homens. Sendo ele rico, sendo ele um homem de posses, ele chama aqueles homens de superior. Ele não os conhece. E ele fala, o teu servo, se eu agradei a vocês, o teu servo, ele é humilde. A humildade está em Abraão. Ele diz, eu peço um favor para vocês. Mercê significa favor. Eu peço um favor para vocês. Por favor, não continue o caminho. Tomem água, lavem os pés. Comam pão comigo. Refaçam as forças de vocês. E depois vocês continuam o caminho. Deus e os anjos que estão ali em forma humana, o Senhor fala, está bem. Aí ele fala, por favor, sentem-se. O lugar, a sombra, debaixo do carvalho onde ele estava. Abraão cede o lugar que ele está. E o texto vai dizer o que ele fez. E é interessante, irmãos, porque aí o texto começa a dizer que imediatamente, quando o Senhor, Deus disse, tudo bem, pode buscar, pode fazer. Veja que o texto fala, imediatamente. Ele não ignorou, ele não estendeu o tempo, ele não fingiu que estava sonolento. É imediatamente. Ele começou a tomar decisões. Sabe, irmãos, a gente olha para o texto e vê que pessoas de fé, como Abraão, elas não protelam para servir.
Quando a gente tem uma fé verdadeira, a gente faz imediatamente. Ele tinha fé, ele ainda não sabe que é Deus que está ali. Agora você já se perguntou por que Deus escolhe Abraão para ser o pai da fé? Só na eternidade nós vamos saber. Mas ele toma uma decisão por fé em Deus e resolve obedecer ao Senhor. Ele não sabe naquele momento, depois que ele sai lá da terra dele, ele está a caminho ainda. Ele não sabe que é Deus que está ali. Mas quando aqueles 3 homens chegam e eles concordam em descansar, pela fé, imediatamente, pelo que está no coração, ele começa a agir no físico. Você vai ver que o texto vai dizer, ele corre e vai até Sara, que está com 98, 97, uma coisa assim. E fala para ela, rápido. O velhinho corre e diz, corre, amassa, faz um pão para aqueles homens. Irmãos, isso não, quem faz pão aqui sabe que isso não é em 20 minutos. Isso leva um tempo. E Sara vai cuidar disso. Ele corre, pega um bezerro tenro e melhor que tem. Ele corre, dá para o servo. E a Bíblia diz que o servo também apressadamente imola e prepara. Teve um banquete para aqueles 3 homens, que ele ainda não sabe de quem se trata aqueles 3 homens. E é interessante que no versículo 2 diz assim, que Abraão serviu ao Senhor com rapidez. Ele corre até os visitantes, ele corre até a tenda de Sara, ele depois corre para o gado, escolhe o novilho, e ele apressa também o servo para que prepare as coisas. Ele é um homem de 99 anos de idade, e que está fazendo tudo isso no momento mais quente do dia. E ele só parou de correr, de cuidar dos hóspedes, quando os visitantes foram servidos. Enquanto tudo estava acontecendo, o preparo da comida, o preparo do pão, a água, a coalhada. A gente não sabe se a coalhada estava pronta, mas o Senhor disse, pode trazer, pode fazer. Aqueles homens, os 3, o Senhor e os anjos, na forma humana que estavam ali, sentaram-se. Enquanto o preparo foi feito, eles ficaram, e Abraão ficou cuidando das coisas com as pessoas que estavam ali perto, apressando eles. Eu fiquei imaginando um homem de 99 anos no calor do Oriente, e quando tudo está pronto, já tinha pedido, levou água para que lavasse os pés, ele mesmo, ele não mandou servo, ele mesmo. Quando tudo está pronto, ele pega as coisas, ele leva para o Senhor, ele leva para os anjos que estão ali, e os serve. E é interessante que ele, enquanto ele está ali servindo, ele não descansa, ele continua fazendo. Ele só parou depois que eles foram servidos. Ele serviu a Deus ali fisicamente com generosidade. A gente às vezes começa a entender por que umas pessoas têm, por que umas pessoas serão, por que umas pessoas vão mais longe. Olha para o texto. Ele fez imediatamente, pegou o bezerro melhor, pediu para Sara pegar a flor da farinha, é a farinha mais pura, mais fina, pediu a melhor coalhada. Mas ele não conhece as pessoas, mas ele vai fazer o melhor por quem ele ainda não conhece. Às vezes a gente vai fazer alguma doação para quem a gente não conhece, e a gente é uma força de expressão que eu estou dizendo. Pessoas às vezes dão o secundário, o que vai vencer, ou que já venceu, ou
o que não tem muito valor, ou o que a gente não compra para a gente, aí a gente vai dar aquilo, porque não é para a gente. E a gente não entende por que a vida da gente está travada, ou por que a vida de alguns está lá em cima. Porque quando é para abençoar quem a gente nem conhece, ou talvez conheça, a gente compra coisa pequena, coisa de segunda, coisa de terceira, mas para a casa da gente a gente não compra. Nós não fazemos pelos nossos filhos coisa pequena, mas quando é pelos filhos dos outros, a gente quer fazer. Aí a gente não entende por que a vida está aqui, ó. Por que não rompe algumas coisas na nossa vida? Por que anda e não acontece milagre na vida? Não acontece novidade na vida? Porque a gente vive sempre na mesquinharia. Aqui o texto está dizendo que Abraão serviu com generosidade e deu daquilo que ele tinha. Você sabe essas carnes premium que a gente vê aí nos açougues top que tem agora? Quem já passou pelos açougues assim, aqui carne premium e tal? Meu irmão, eu passei outro dia com a Fernanda no mercado, tinha uma ala lá, eu falei, vamos ver qual é. Meu irmão, eu falei, dá licença, pô, os caras vão ficar com a minha alma aqui. É 170, 210, é coisa doida. Você fala, pelo amor. Pois é, o que Abraão ofereceu aqui é isso: bezerro, tenro e bom. Ele foi generoso. O pão que ele deu não foi o pão de ontem, não foi o pão de cevada, foi a farinha, a flor da farinha de trigo. Sabe o que é isso? É o trigo mais fino, é o mais puro. Agora eu te pergunto, até aqui o Senhor já tinha se manifestado para ele? Não tinha se manifestado. Tinha gente observando Abraão? Não tinha. Os servos dele sabiam que ele estava fazendo obra para Deus? Também não sabiam. Os anjos se identificaram para Abraão? Não. Ele fez porque ele entendia que fazer o bem, no sentido de ser generoso, de cumprir com a lei ali do Oriente, de se dar a abençoar, era algo importante. Porque o que Deus estava prometendo para ele era muito maior. Irmão, ele tem 99 anos. A gente às vezes começa a justificar o peso da idade para algumas coisas. O Senhor pode usar um menino e pode usar o velho. O Senhor pode. Sara preparou o pão. Uma senhora que está já para muitos, sem força. Mas o marido corre. O texto, irmão, a Bíblia não cita expressões sem razão. Imediatamente, correu apressadamente. Deixa eu te dizer como é que foi. O velhinho está lá e ele corre. Não é isso aqui não. Ele corre. Ele vai na tenda e fala, amor, faça um pão para aqueles 3 homens, mas faz rápido. Não dá tempo de, mas quem são? Falou, faz. O velhinho continua correndo em direção ao rebanho. Ele vai escolher. Ele não pede para o servo escolher. É ele que entra no meio da malhada dos bezerros. É ele. Esse aqui não está bom. Esse aqui não está bom. Mas esse aqui poderia ser para o almoço de domingo. Olha a visão. Esse aqui poderia ser para o aniversário não sei de quem. Aquele é o melhor. Esse é o melhor. Esse aqui. Ele é o melhor que a gente tem. Pegue ele. O melhor. A Bíblia diz que ele pegou um bezerro tenro e bom. Falou, prepara esse aqui para mim, rápido. E esses homens estão sentados lá. Ele não ofereceu resto, nem sobra para aqueles visitantes. E ele ainda nem sabia quem eram. Por que será que Abraão recebeu bênçãos? Primeiro, o seu serviço foi marcado por humildade. Ele se prostra em terra diante dos visitantes. Está no verso 2.
Quando aqueles homens chegam, eles chamam aqueles senhores de meu senhor, eu sou teu servo. Ele diz: se eu achei mercê aos teus olhos, por favor, fiquem aqui, lave os pés, coma um bocado de pão. Ele mesmo se coloca como servo. Irmãos, ele não falou um bocado de pão? Sim ou não? Está na sua Bíblia? Confere comigo. Sim ou não? Confere. Ele não falou: se eu achei mercê aos teus olhos, lavem os pés, tome um pouco de água e come um bocado de pão. É isso que está na sua Bíblia? Mas ele não dá só água, ele não dá só leite, ele também não dá só um bocado de pão. Ele dá um banquete. Ele dá um banquete, ele ofereceu um banquete. Não foi apenas um bocado de pão. E ele mesmo serviu. Não foram os seus servos nem empregados, está na Bíblia. Ele mesmo serviu. E depois que ele serve, está escrito aí, olha como é que ele fica. Ele leva a carne assada, ele leva o pão, ele leva a coalhada, ele leva a água, ele leva o leite. O Senhor Deus, em físico, está ali, na teofania, como a gente está explicando. Os dois anjos, em figura humana, e só Deus faz isso, estão sentados ali. Ele não sabe quem se trata. Ele dá comida, ele leva, o velhinho leva, o pai Abraão leva. Os homens estão sentados, olha como é que ele fica. Ele fica assim, ó. Os homens estão comendo. Estou chamando de homens, mas agora a gente já sabe de quem se trata. E ele fica desse jeito. Tá bom? Tá faltando alguma coisa? Vocês estão precisando de alguma coisa? Ele é nobre. Ele é gentil. Irmão, pensa comigo. Esse almoço não ficou pronto em 20 minutos. O pão não ficou pronto em 20 minutos. Quem conhece um marido acelerado sabe como deve ficar. Tá pronto, Fê? O pão tá pronto? Alex, a carne tá pronta? Menina, a coalhada está pronta? Mas que vida, que hora vai ficar pronto esse negócio? Vai escurecer, não vai. Pelo amor de Deus, eu falei que você vai vir. Imagine. E Abraão ficou ali, ó. Eles comeram. A Bíblia diz que eles comeram fisicamente, entenda, refizeram as suas forças. Eu não li isso na Bíblia, não está escrito isso na Bíblia, mas eu vou falar por mim. Abraão não disse assim: lavem os pés, porque os viajantes usavam sandálias, esse era o tipo de calçado, então os pés estavam empoeirados. Sim ou não? Eu posso pensar que Abraão trouxe a água. Posso pensar, porque ele serviu o alimento. Ele disse: por favor, velhinho, ele trouxe água para aqueles homens lavar os pés. Ele levou a comida e ficou em pé. Sabe o que ele fez papel ali? De garçom. Abraão, o pai de multidão que será. Diga para mim, se você encontrar, que dia que você viu Abraão num púlpito pregando? Que dia que você viu Abraão sendo aplaudido por multidões? Não, você não vai encontrar. O que você vai encontrar aqui é que nesse caso, depois de servir os alimentos, ele fica à disposição caso precisassem. Por que algumas pessoas, irmãs e irmãos, não crescem
não conquistam. Não estou falando de teologia da prosperidade, não é isso não que eu sou contra. Por que algumas pessoas diante de Deus não rompem? Porque tratam as questões do reino, do próximo, como Caim. Qualquer coisa não é tão importante, não é desse jeito. Então a vida fica assim, ó. Sai daqui, anda para cá, vem para cá, volta para cá, vem para cá, volta para cá, vai para lá, vai para cá. Não há evolução, não há novidade. Eu olho para esse texto, uma das coisas que eu vejo de fato: pessoas de espírito amável sempre alcançam destaques na vida. Sempre. Pessoas boas se destacam, são honradas e sempre são achadas pelo céu. Por que que Deus teve que passar pelos carvalhais de Manre? Por quê? Se ele já vinha, ele disse: o clamor de Sodoma e Gomorra subiu. Quando o Senhor acaba de comer, que eles estão satisfeitos, o texto diz que Abraão vai fazer a gentileza de os encaminhar. Aí o Senhor, Deus, aí o Senhor se revela. Até então Deus não disse quem Ele era. Ele diz: o clamor de Sodoma e Gomorra subiu. Pense no frio da espinha que pode ter dado. Deus estava lá em casa. Deus sentou-se na cadeira que eu me sento. Ele fez tudo o que tinha que fazer, mas ele não sabia que estava fazendo para Deus. Só no encaminhar é quando o Senhor se manifesta para ele. Ele nem sabia quem eram aqueles homens. Ele não teve um reconhecimento nem de quem eles poderiam ser. Ele não tinha nem ideia que Jesus estava ali. Eu olho para esse texto e vejo outra coisa: quem não tem preguiça na vida sempre vai avançar, irmão. Quem não tem preguiça sempre vai avançar. Preguiçosos não crescem, não evoluem, não prosperam. Embora estivesse no maior calor do dia, o velhinho se levanta para servir. Com 99 anos, no calor do dia, tem alguns que você fala com eles, eles dizem assim: para hoje não dá, não, agora não vai. Mas um homem de 99 anos, no maior calor do dia, levantou-se, se prostrou e começou a correr para servir, sem saber que era Deus que estava ali. Ele saiu do comum. Ele deu atenção, fez honras aos visitantes que estavam ali desconhecidos. E era Jesus quem ele estava honrando. O texto diz que naquele momento que ele está em pé, ele não faz ideia de quem ele está servindo. Deixa eu te dizer uma pérola para esta noite, que também serve para mim. De repente a pessoa que nós estamos servindo, nós estamos olhando para uma casca, para um invólucro. De repente pode ser Jesus, porque ele disse: quando é que nós saberemos que é o Senhor? Ele diz: toda vez que você der de comer a um faminto, a um necessitado, etc, etc, etc. No caso de Abraão, ele está servindo, mas ele ainda não sabe que Deus está ali. Quantas das vezes a gente perde a oportunidade de alguém que está ao nosso lado? Parece chato, né? Dá paz do Senhor, chegar mais cedo, conversar com alguém. Tem assim, termina o culto, alguns aqui saem assim:
igual vai tirar a mãe da forca. Não está nem um pouco preocupado, não é cortês, não é amável, não é nada. Está só preocupado de chegar para cá. Às vezes tem uma pessoa aqui que está precisando só de você olhar para ela, bater um papo de 5, 2, 3 minutos. Aqui o texto está me dizendo que com reações pessoais, como que reações pessoais podem influenciar o nosso futuro. Diga isso para o teu irmão que está perto de você. Como nossas reações pessoais podem influenciar o nosso futuro. Ah, mas podem, irmão. Mas podem. Ah, podem. Olha para cá. Tanto para o bem quanto para o mal. Viu? As nossas reações pessoais, desde o fechar a cara, não gostei, murra velho, desde acatei, peguei, obedeci. Ó, atitude de Abraão, sem saber que Deus estava ali. Por favor, se eu achei favor dos senhores, por favor, fica aqui, lava os pés aqui, por favor. Eu vou buscar leite para os senhores e um bocado de pão. O seu servo pede isso, mas é Deus que está ali, irmão. Esse homem é rico, esse homem tem animais, tem empregados. Ele fala: o teu servo. Por que Deus passou ali? Eu não sei. Eu não sei se já aconteceu com você, irmão, que existe alguns momentos da nossa vida, em alguns ambientes, até em casa, que do nada parece que chega um calor diferente, um negócio diferente, algo diferente. Nós estávamos aqui na igreja orando um dia, tinha umas 4, 5 pessoas, sempre Pedro, Tiago e João. Irmãos, quando a gente levantou, mas essa igreja encheu de um cheiro de rosas, mas um cheiro de rosas. Quantas das vezes você não vê, mas Ele está ali. Ele está ali. Você fala: Deus está aqui. Às vezes quando a gente vai para o monte, está precisando bastante, em determinado momento você está lá, daqui a pouco você fala: Deus está aqui, irmão. A atmosfera mudou, as coisas mudaram. A Bíblia diz que esse homem chamado Abraão, ele nos ensina como que as nossas reações pessoais podem influenciar nosso futuro. Quantas vezes nós estamos diante do abençoador e agimos com falta de sabedoria? Eu vejo isso acontecendo na vida. Pessoas que estão passando pela nossa vida como abençoador, e a gente fecha a cara, trata com grosseria, trata com desrespeito, trata com desonra, quando na verdade essas pessoas foram levantadas, enviadas por Deus para serem pessoas que iam nos abençoar. Quantas pessoas perdem a chance? Deus envia às vezes o abençoador na vida da gente, e a gente se perde com essas coisas. A atitude de Abraão, no final do texto, a coisa muda. É ele quem está servindo Deus, é ele quem serve, que se curva. Quando chega no final da caminhada, o Senhor fala: como é que eu posso esconder de Abraão o que eu vim fazer? Meu irmão, para pensar. Você está andando do lado do Alex, do lado do Fábio, do lado do Felipe. Estou dando eles como exemplo, mas imagine, e de repente, sem que a gente os conhecesse, esses homens, ou um deles vira e fala assim: como é que eu posso continuar o que eu vim fazer sem dizer para você, porque você é especial? É
isso que aconteceu com Abraão. O Senhor se manifestou. Sara buscava ter um filho, orava para ter um filho. Aí quando o anjo do Senhor fala: daqui a 1 ano eu estarei aqui, você vai carregar um filho. Sabe o que Sara fez? Ela riu. A gente passa uma vida orando para algumas coisas acontecer. Ora 2 anos, 5 anos, 10 anos. Aí Deus usa alguém, usa um profeta, usa uma palavra como essa, e dá dia e hora. Sabe o que a gente faz? Ah não, aquele culto não tinha muita gente. Ah não, eu não acreditei muito, era aquela irmãzinha, era aquele irmãozinho. É o que aconteceu. Sara queria ter um filho, desejava ter um filho. O Senhor disse: daqui a 1 ano essa criança vai estar aí. Sabe o que ela fez? Ah não. E aí o que é pior? O que é pior? O Senhor falou: por que você riu? Ela disse: eu não ri. Irmãos, o Senhor disse: você riu. E mesmo assim o Senhor falou: daqui a 1 ano seu filho vai estar aí. As coisas poderiam ter dado ruim ali. E o pior é que às vezes a gente, ao invés de consertar, a gente não conserta. A gente fica no erro, não se posiciona. Se Sara tivesse dito: Senhor, eu falei isso porque eu sou falha. Mas até aquele momento eles não souberam que era o Senhor. Poderia ser um homem de Deus que estivesse por ali. Sara quase perde a bênção. E sabe, queridos, caminhando para o fim, quando nós servimos ao Senhor, os frutos são duradouros. Repete comigo: quando nós servimos ao Senhor, os frutos são duradouros. Vamos falar uma vez mais forte? Quando servimos ao Senhor, os frutos são duradouros. Como que algumas pessoas tocam em Deus de maneira especial, meu irmão? Como que algumas pessoas, como Abraão, tocam em Deus de uma maneira especial? Alguns gestos podem ser simples. Aquela mulher pobre no templo, quando vai dar uma oferta, Jesus fala assim: esta fez. Ah, pastor, o senhor vai falar de oferta, então tá bom. Vamos falar da mulher do fluxo de sangue? Vamos falar? Multidão, muita gente. Ela vem pelo chão, sangrando, doente há 12 anos. Quando ela toca nas pontas das franjas da bata de Jesus, o Senhor fala: para aí, alguém me tocou diferente. Como algumas pessoas tocam em Deus de maneira especial. Deus nem precisava, mas Ele não esconde de Abraão o que Ele vai fazer ali. Ele não precisava dizer para Abraão o que Ele vai fazer ali. Ele só podia descer e falou: ok, um abraço, obrigado pela refeição. Mas Ele fala: eu não posso esconder do meu servo, do pai Abraão, essa relação de fidelidade, de amizade. Que nível algumas pessoas conseguem se aproximar de Deus? Olha o verso que diz: eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às suas famílias que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Uma promessa condicional. Obedeceu, ficou no caminho, tem a bênção. Eu olho para esse texto e vejo que a humildade sobrepõe a estupidez. Abraão, humilde, tocou no coração de Deus ali presente. Abraão não fala sem educação com Deus. Imagine se Abraão falasse assim: estão vindo de onde? Estão fazendo o que aqui? Senta aí um pouquinho, vou terminar meu horário de descanso, daqui a pouco a gente conversa. Não, Abraão, ele é educado, ele fala com respeito, ele fala com dignidade. Isso nos ensina, irmãos, que quando nós agimos com equidade, quando nós agimos com respeito, a vida vai nos responder com respeito e com equidade. Mas quando a gente age com falta de respeito, com falta de equidade, a vida também vai nos responder com falta de respeito e falta de equidade. Quando nós vivemos em desonra, a vida vai nos responder com desonra. Interessante.
que Deus sempre se deixa conversar com ele. É uma pena que nem sempre nós tenhamos tempo para ele. Por que que ele passou por ali? Por que que ele passou por ali? Tente pensar você. Por que que Deus passou por ali? Será que ele precisava comer da comida da casa de Abraão? Ele passa e ele se dá a conversar. E quando Abraão começa a falar com ele, Senhor, se tiver 50, 40, ele não interrompe Abraão. Ele deixa Abraão falar. Sabe, irmãos, pessoas humildes cavam relações extraordinárias. A conversa de Abraão com Deus, irmãos, demonstra o quanto Deus o considerava e o quanto Abraão se comportava como servo. Ele pergunta e ele pede até: Senhor, não me leve a mal. Se tiver só 30, não me leve a mal. Eu vou não destruir a cidade. Senhor, e se tiver 20? Me desculpa, mais uma vez. Eu sou pó e cinza. Eu também não vou destruir. A gente não sabe como terminou aquela conversa, irmão. O texto diz assim, lá no final do versículo 33. É muito interessante. Eu quero reler com você. O versículo 33 diz assim, ó: tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Agora eu te pergunto, será que essa conversa foi só? Terminou assim? Quem acha que terminou assim? Quem acha que terminou assim? Eu não acho. Abraão falou: tá bom, 10, o senhor poupa, eu poupo. Acabou de perguntar. O texto diz assim: tendo acabado de falar, o Senhor então se retirou. Você acha que Deus, na forma teofânica que está aqui, ia dar as costas para Abraão e sair sem falar nada? Eu prefiro acreditar: eu te abençoo, obrigado pelo que você fez, a gente ainda vai se encontrar, por onde você estiver eu estarei sempre com você. Eu concluo com você, irmão. Se nós não somos uma bênção para o Senhor, jamais seremos uma bênção para os outros. Eu vou repetir: se nós não somos uma bênção para o Senhor, jamais nós seremos uma bênção para os outros. Se eu não consigo abençoar, pastor, mas eu sou humano, como é que eu posso abençoar Deus? Pense você. O pai da fé, o pai Abraão, ele agiu com generosidade, com humildade, como servo. Ah, mas para Abraão era fácil. A gente sempre acha que para Abraão, para os outros é mais fácil. Nós estamos falando de um homem de 99 anos, que não tinha filhos, que tinha promessa, uma esposa de idade, um homem que tem disposição, que corre, que faz, que fica em pé, que cuida e que não recebeu nada. Aqueles 3 homens chegaram, não pediram, foi ele que falou. E que num determinado momento, o texto diz, isso aqui é fantástico, quando eles estão indo embora, é só quando eles estão descendo que o Senhor fala com ele. Verso 27. Aliás, partiram dali. Verso finzinho vai dizendo assim: descerei e verei se de fato tem praticado correspondente a esse pecado. Abraão ficou estarrecido diante disso. Aí acima o Senhor diz assim, verso 17: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer?
visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Olha o que diz o texto: disse o Senhor, não foi os anjos, foi o próprio Deus que está andando do lado dele, os dois anjos estão juntos. Aí o Senhor fala assim: eu ocultarei de você o que eu vou fazer. Eu vim aqui com uma missão, mas eu não vou esconder de você o que eu vou fazer. Intimidade, irmão. Intimidade. Tomara que a gente tenha esse nível de intimidade, porque Deus quer ter esse nível de intimidade com a gente. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que Deus não faz nada sem revelar os seus profetas. Intimidade. Eles estão andando. Aí, quando o Senhor fala isso, Abraão fala: Deus está aqui. É o Senhor. Pode ser na feira, pode ser na porta da creche amanhã, pode ser lá no trabalho, pode ser onde for. Às vezes onde a gente menos espera, o Senhor pode estar ali. Pastor, mas os olhos de Deus não estão em todo lugar. Estão, irmão. O que eu estou dizendo para você é que Deus nos dá chance. Ele passou por ali para falar com Abraão, mas ele não disse que ele era. Foi a atitude. Você concorda comigo que foi a atitude? Foi a atitude de Abraão. Você acha que Deus, irmão, precisa comer a coalhada, o pão de Sara, a carne assada que se faz ali? Mas ele comeu. Ele comeu. 3 situações na Bíblia que Deus chama de amigo. Crônicas e Tiago revelam que Abraão foi o único chamado amigo de Deus. Único. Novo Testamento, único que foi chamado amigo de Jesus foi Lázaro. E em Jesus, ele diz: eu já não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigos. Eu quero terminar essa palavra com você essa noite, fazendo uma pergunta para você. Você já convidou Jesus para uma refeição? Já, irmão? Você já convidou Jesus para tomar um café? Não fique com vergonha, não. Quem já esteve... Você sabe que esses negócios ficam encucados na minha cabeça. Às vezes eu falo assim para o Fernando: vamos tomar um cafezinho? Tá caro, né? Negócio de café agora tá caro. Agora a gente tem que tomar cuidado. Então a gente muda. Vai puxar um sonho. Aquele sonho cremoso, frito. Você já convidou Jesus para uma refeição? Jesus, vamos ali na cidade comigo. Jesus, sente-se aqui. Abraão, ele se curva, se prostra. Ele diz assim: por favor, lava os pés aqui. Eu vou trazer leite. Come um pouco de pão, só para vocês fazerem a força. Pode ser? Aí eu fiquei pensando, o que Deus acho que pensou, né? Se ele soubesse quem é que está falando com ele. Mas Deus não fala que é Deus. Não fala. Deus só fala assim: tá bom, eu espero. Eu fiquei pensando Deus falando com os anjos quando Abraão estava longe. Coisa minha. Imagine, anjo Kleber. Não sou. Ei, Deus, quando você vai falar para ele?
O homem é bom mesmo, hein? Até comida vai fazer, vai. Os três ficaram ali. Deus, olhando para ele, escolheu o homem certo. Por que que Deus dá para algumas pessoas o que não dá para outras? Você pode olhar para o padrão de vida, estilo de vida, comportamento de vida de alguns. Prega, recebe ensino, recebe orientação, as mesmas mentiras, as mesmas conversas, as mesmas justificativas. Deus passa, Deus fala e a gente não pega. Aí Deus vai embora. Você já convidou Jesus para tomar um café? Fica em pé. Já convidou? Hein? Já convidou Marcelinha para comer um queijo? Eu vou chamar. Agora vai faltar o queijo só. Canjica. Jesus, come uma canjica aqui. Eu vou chegar em casa agora e vou falar: Jesus, come esse arroz doce que a Fernanda fez. Chame Jesus. De repente, irmãos, a gente pode ser surpreendido. Vamos adorar.